Meus irmãos, boa noite. Que a paz e a luz do Divino Messias Jesus preencha nossos corações hoje, agora e para todo sempre. Aqui estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus para realizarmos a leitura do Evangelho, para podermos refletir, sobre os ensinamentos do Cristo, e ver o que é que podemos utilizar, esses ensinamentos no nosso cotidiano, como estamos vivendo hoje na Terra, como estamos encarnados, o que precisamos fazer para nos melhorarmos, tudo isso o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos traz, de forma clara, de forma de fácil entendimento, né? Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos proporciona tudo isso, essa possibilidade de uma interpretação mais clara do Evangelho de Jesus. Então, que possamos compreender, que possamos nos esforçar por colocar em prática, esses ensinamentos, para que a gente possa ter uma chance maior em relação ao nosso processo evolutivo, em relação àqueles que estão à nossa volta, como podemos ajudar, como podemos contribuir, a todos aqueles que necessitam de um esclarecimento, de uma luz, e nos colocamos sempre à disposição para essa ajuda. Que a paz e a luz do nosso Senhor Jesus Cristo envolva a todos, hoje, agora e para todos. Que assim seja. Mais uma vez, vamos sortear uma página aqui do Evangelho, para que a gente possa ver, qual é o tema da noite de hoje. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Capítulo 24. Candeia sobre o alqueire. Por que Jesus fala por parábolas? Não se acende uma candeia para a colocar sobre o alqueire, mas a colocam sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. São Lucas capítulo 8, versículo 16 e 17. Nesse trecho aqui, para que a gente fique claro o entendimento, ele faz uma analogia. Você acende uma luz, você não vai colocar ela embaixo da mesa, vai clarear muito pouco, apenas aquele ambiente embaixo da mesa. Mas quando você acende uma luz, que você quer iluminar o ambiente, o mais fácil é que você coloque uma certa altura, para que aquela luminosidade preencha todo o espaço que está escurecido. Mas vamos em frente, só para a gente poder compreender bem o que ele está dizendo. Seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe: Por que lhe falais por parábolas? E lhes respondendo disse: Porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para ele não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles, quando disse: Vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido e seus ouvidos se tornaram surdos. E eles fecharam seus olhos de medo. E eles fecharam seus olhos de medo, que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda e que, estando convertidos, eu não os cure. O que é que Jesus quis dizer com isso? O povo da época não tinha capacidade de compreender tudo o que ele dizia. Então Jesus passou a contar tudo através de parábolas, para que ficasse marcado aquela parábola e ela pudesse ser compreendida ao longo do tempo. Então não eram todos que compreendiam Jesus. Basicamente, ele falava do amor ao próximo, como deveríamos tratar aqueles que nos queriam bem e aqueles que nos queriam mal, da mesma forma com amor, guardado as devidas proporções em relação ao sentimento que você tem pelo outro.
Mas basicamente, quando você não deseja mal, já é uma forma de amar. Então Jesus ensinava tudo isso de forma clara e algumas outras coisas ele deixava através da parábola, para que isso ficasse registrado até nos dias atuais, né? E ao longo do tempo, como eu disse, as pessoas iriam compreendendo, né? Hoje a gente consegue ter uma noção mais certa, né? Uma noção mais assertiva de tudo aquilo que Jesus nos disse naquela época, né? O que ele nos queria dizer, né? Então, hoje nós temos uma capacidade maior de compreensão, de absorção, né? Quando ele falava do reino dos céus, do plano espiritual, né? Que essa vida aqui é passageira, né? Que tudo que a gente vivencia aqui é passageiro, mas é um aprendizado, né? E é importante a gente colocar em prática os ensinamentos que ele trouxe, né? Desde aquela época até os dias atuais. Então, aí pergunto a ele, por quê? Por que, mestre, você fala através de parábolas para toda essa multidão? Aí ele fala, né? Porque eles têm ouvido para ouvir, mas não escutam. Têm olhos para enxergar, mas não enxergam, né? Ou seja, estava muito além da capacidade de compreensão deles, né? Quando ele não poderia falar abertamente que existe uma vida verdadeira no plano espiritual, que a vida na Terra não é a verdadeira vida, né? Que tudo isso aqui é uma ilusão, né? Que tudo isso foi criado para que a gente pudesse experienciar as nossas mazelas, para que a gente pudesse lutar contra as nossas próprias más condutas, né? Nossas tendências ainda a seguirmos caminhos equivocados. Então, ele não poderia falar isso abertamente, que o povo daquela época não compreenderia. Então, ele se limitou a falar sobre o amor, né? Que já era um grande passo você passar a não odiar o outro, a compreender as necessidades do outro, a se colocar à disposição para ajudar, né? Basicamente foi isso que Jesus pregou entre nós. Né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? E todas as outras os outros mandamentos trazidos por Moisés, Jesus foi colocando ali a questão do amor e a não punição de Deus, que é o nosso Pai maior. Mas complementando, né? Ele diz o seguinte: admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sob o alqueire. Não se deve colocar a luz sob o alqueire, enquanto que ele mesmo oculta sem cessar o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria que não pode ser compreendida por todos, né? Ou seja, ele está dizendo assim: admira-se Jesus dizer que a gente não pode colocar a luz embaixo da mesa escondida, né? Mas a luz tem que estar ali, ó, sobre todos, para que todos possam ver essa luz. Aí, quando ele fala, ele está fazendo uma analogia na questão do conhecimento, né? Só que Jesus, através da palavra, coloca um véu, né? Um véu da alegoria, um véu para que as pessoas não saibam realmente, elas não tinham condições de compreender, né? Então ele diz assim, ó, ela não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: eu lhe falo por parábolas, porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhe tudo seria, pois, inútil no momento. Mas a vós eu vou-lo digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. É a mesma coisa de eu chegar para uma criança pequena e vou falar sobre equação matemática, né? A equação numérica, as contas de adição, de subtração, para uma criança pequena que ainda está aprendendo a ler e a escrever, né? É mais ou menos essa analogia que se faz. Então, o povo rude daquela época não se tinha condições. Jesus não ia perder seu tempo explicando algo que eles não compreenderam. Então ele falava através de parábolas para que isso ficasse registrado e ao longo do tempo as pessoas iriam compreendendo. Não é verdade? Então, não adiantava falar certas coisas que também não iriam compreender, certo? Então, com isso indica o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem a possam ver. Não significa que é preciso inconsideravelmente revelar todas as coisas. Todo ensino deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, né? Porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecer, né? Então, uma luz muito forte, intensa, ele não clareia, ele ofusca, né? Ele dificulta ainda mais. Então, ele quis dizer que eu vou trazer o conhecimento todo o conhecimento que eu tenho para vos trazer, vai adiantar de quê? Vai ofuscar a minha compreensão, né?
termina a pessoa se chateando, ela chega num limite de compreensão que ela não avança mais, mesmo que ela queira, ela não consegue avançar mais até aquele limite ali que ela tem de compreensão e termina ela se abusando e não quer saber mais do assunto, né? Então isso é gradativo, cada um tem tá dentro do seu processo. O importante é não desistir, é se esforçar e estudar. Quando a criança pequena está aprendendo desde tenridade a ler, a escrever, a juntar as letrinhas para formar as palavras, então ela vai num processo gradativo até chegar numa fase em que ela vai poder formar frases, né? Vai poder formar uma linguagem mais compreensível, né, de entendimento, e assim é todo o processo, né? Então a mesma coisa que Jesus nos fala, né? A gente não tem a capacidade de compreender tudo, até nos dias atuais tem coisas ainda que estão nos sendo reveladas, que estão chegando para nós, né? Tudo isso que está acontecendo aí à nossa volta, essa questão desse cometa que está se dizendo que é um cometa, né? Mas na verdade é uma nave, né? Muitos já estão, a própria NASA sabe disso, que o 3 Atlas não é um objeto natural, né? É um objeto artificial, porque ele acelera, desacelera, né? Ele muda a rota, né? Então, são seres, são nossos irmãos, né? Do universo, como o próprio Jesus diz, há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Então, são seres, do mesmo jeito que na Terra existem seres evoluídos, mais evoluídos, né? Com mais inteligência, outros que não são tão bons, não tão bondosos, né? São seres ainda de perversidade, e do mesmo jeito existe no universo, nos outros planetas. Há planetas mais desenvolvidos que a Terra e há planetas menos desenvolvidos que a Terra. Há seres que desenvolveram a parte tecnológica, mas a parte moral não, né? A mesma coisa na Terra, entendeu? Então, tudo está num processo evolutivo. E, de repente, essa nave que está aqui em nossa direção, ela tenha intenções que não sejam boas, né? Mas Jesus, que é o governador, nosso governador, com certeza está tomando todas as providências para a nossa proteção, né? Existe o que foi dito, né, que a espiritualidade nos fala, é que existem naves, né, que protegem o nosso sistema, né, naves que protegem o nosso planeta, e elas estão aí, não são visíveis, mas elas estão aí ao redor da Terra, né? E estão prontas para agirem, se for necessário, contra. Se essa nave que está aí, essa 3 Atlas, tiver uma intenção que não seja boa, com certeza ela vai ser interceptada, né? Vai ter algo, vai acontecer algo para que eles desistam das suas intenções se elas não forem benéficas, né? Então todo esse conhecimento que nos está sendo trazido nesse período agora é porque é chegado o momento que a gente compreenda, que a gente entenda que nós fazemos parte de uma comunidade cósmica, né? De uma comunidade cósmica. O próprio livro dos Espíritos fala sobre as vidas em outros planetas, né? A Revista Espírita fala da vida em Júpiter, né? O próprio Chico Xavier teve contato com o comandante de uma nave, né, que estava estacionada em uma das luas de Saturno, né? Tem esse relato aí que o próprio Geraldinho Lemos fala, né, que conviveu com o Chico. Então, e existe vários livros, literaturas, né, que fala sobre isso. Tem um livro que Chico psicografou da mãe dele, né, Maria João de Deus, né, que ela relata que ela foi levada, né, depois que desencarnou, depois de um tempo, né, de um plano espiritual, ela tinha esse desejo de conhecer a vida em outro planeta e ela é levada, né, para outros planetas e ela descreve a vida em algum desses planetas, né? Existe um livro que fala sobre isso. Eu até tenho esse livro aqui, mas ele não está aqui a meu alcance. Eu ia mostrar a capa dele. Mas enfim, é importante a gente compreender isso, né? Que estamos na Terra por um curto período de tempo, né? Que a nossa vida aqui na Terra ela é muito passageira, é muito rápido. Tudo passa muito rápido. Então a gente tem que aproveitar ao máximo e principalmente, além da caridade, que é o principal, fazer a caridade, adquirir conhecimento. Por isso que a doutrina espírita diz, né? Amai-vos e instruí-vos. O amai-vos vem primeiro. Amar incondicionalmente. E logo em seguida adquirir esse conhecimento, a instrução, né, para que a gente não seja levado pelo conhecimento do outro. A gente tem que ter o discernimento, eu tenho que ter a minha própria opinião a respeito do assunto. Por isso que eu tenho que estar estudando,
adquirindo esse conhecimento para que eu não seja levado pelo que o outro fala, né, sem ter a minha própria opinião, né? Deixa eu adiantar aqui um trecho para a gente, né? Ele diz o seguinte: pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa multidão de parábolas cujo sentido ficou oculto para ele, né? Ele pergunta por quê? Qual o sentido então de Jesus estar falando para um povo que não compreendia, né? Qual o sentido de falar isso tudo para esse povo? Deve-se observar que Jesus não se exprimiu por parábolas senão sobre as partes de alguma sorte abstratas de sua doutrina. Mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa de salvação, tudo o que disse a esse respeito está perfeitamente claro, explícito e sem ambiguidade. Devia ser assim porque era a regra de conduta, regra que todo o mundo devia compreender para o poder observar. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, não desenvolvia seu pensamento senão aos seus discípulos, estando estes mais avançados moral e intelectualmente. Jesus os pudera iniciar nas verdades mais abstratas, por isso ele disse: aqueles que já têm, será dado ainda mais. Né? Ou seja, para os apóstolos ele falava alguma coisa a mais. Né? Os apóstolos tinham a capacidade de compreensão maior do que todo aquele povo, do que aquela multidão. Né? Os apóstolos não foram escolhidos ao acaso. Cada um já tinha sido escolhido previamente no plano espiritual. Jesus sabia quem seriam seus seguidores, né? E para eles foi dado esse conhecimento que foi passado adiante, foi colocado em prática, né? E não adiantava ele falar para aquele povo ignorante todos os detalhes da forma que ele falou para os apóstolos, que eles não compreendiam, não compreenderiam. Então, tudo tem o seu limite, tudo tem o seu tempo de absorção, de compreensão, né? Por isso que ele diz: a quem se tem será dado ainda mais, porque se você já detém um certo conhecimento, quando eu lhe passo alguma coisa que complementa esse conhecimento, você adquire mais conhecimento, né? Eu tenho um conhecimento, quando eu adquiro um outro conhecimento baseado no que eu já tenho, no que eu sei, eu adiciono mais ainda, né? Diferente daquele que tem não tem conhecimento nenhum, eu vou passar um conhecimento para ele, ele não vai compreender porque ele não tem uma base para poder adicionar e alavancar mais conhecimento ainda na vida dele. Então, é dessa forma que funciona. Por isso que Jesus diz: a quem tem será dado ainda mais, quem não tem será retirado, né? Porque não adianta eu passar algo para alguém que não tem a base para compreender. Não adianta eu falar de uma expressão matemática para alguém que não conhece ainda nem a conta de somar, nem de diminuir, né? Não conhece adição nem subtração. Como é que eu falo a divisão e multiplicação? Né? Então, a gente não pode atravessar as etapas, né? Tem que ser tudo dentro de um propósito maior para que a gente possa ir evoluindo, para que a gente possa absorver os conhecimentos. Nesse período agora, procurar absorver mais conhecimentos ainda, né? Você vê que a doutrina espírita ela explica algumas coisas que são passadas através da ufologia, né? Sobre discos voadores, sobre os seres que vivem no universo, que são diversos seres de raças diferentes, né? Que somos todos filhos de um único Pai, um único Deus, da fonte criadora, né? Então, quando a gente tem a mente bem aberta para compreender isso, fica mais fácil, né? Fica muito mais fácil. E isso a gente está avançando, vai chegar um momento em que isso vai ser fácil, de fácil compreensão para todos, né? Vai ser normal, né, falar sobre isso na sociedade. Hoje ainda causa um pouco, né, de contração, causa um pouco de olhar de lado, né, às vezes julgar, essa pessoa é meio estranha, né, tá falando sobre isso e tal, né? Isso é super natural. Isso é super natural. E você vê que até a própria reencarnação, como ela foi retirada dos livros, né, da Bíblia, por uma rainha da Espanha, né? Mas se você for pesquisar sobre isso, né, vai ver que a reencarnação sempre esteve presente no livro na Bíblia, né? Mas foi retirado. Enfim,
Nós temos que aprender, absorver conhecimento para que a gente possa cada vez mais colocar em prática e adquirindo mais e mais conhecimento para a gente ir evoluindo e não ser massa de manobra daqueles que não compreendem ou que tentam te iludir com histórias para boi dormir. Tá bom, meus irmãos? É isso. Espero ter sido bastante claro na minha explanação, né? Eu oriento vocês a procurarem, né, aprender, a buscar conhecimento, seja em que área for, busque conhecimento, tire suas próprias conclusões, né? Mas que a doutrina espírita ela é bem esclarecedora, né? Ela é filosofia, ciência, religião, ela é bem esclarecedora, tá bom? Que a paz e a luz do Divino Messias Jesus esteja com todos, hoje, agora e para todos sempre.